Gente, vamos continuar nosso estudo da teoria da norma jurídica. O espelhamento tá deixando lindo vocês lerem isso aqui, né? Então vamos lá. Esse vídeo eu tô fazendo os resumos, né? Eu não tô lendo o livro completamente, letra por letra, como outros vídeos que eu tô fazendo de outros livros. Esse aqui eu vou ler o final do primeiro capítulo, né? E vou pegar o início do segundo capítulo. Então, primeiro capítulo, eu vou pular o 5 e vou para o subtítulo 6, que é o direito é a relação intersubjetiva. Então, o direito como fenômeno social é criticada pela teoria da instituição. Aí foi bem, né, estranho, porque a própria teoria da instituição ele preza o estudo social, né? Porque, na verdade, a gente está vendo as teorias que não são formais, né? Não estão seguindo a ideia de Kelsey e a ideia de Norberto Bobbio ainda, né? Então, ele coloca algumas diferenças, alguns conflitos que existem entre a teoria da instituição e essa teoria da relação intersubjetiva. Apesar de terem fundamentos muito iguais, né? Muito complicado. Isso pode ser uma pegadinha também numa prova. Então, essa teoria, essa relação intersubjetiva é criticada pela teoria da instituição. E vai comentar também que para os franceses que era quanto a teoria intersubjetiva, e defensores da teoria institucional diziam que a pura e simples relação entre dois sujeitos não pode constituir direito. Para que surja o direito, é necessário que essa relação esteja inserida em uma série mais vasta e complexa de relações constituintes, ou seja, a instituição. É um pouco assim meio filosófico, né? Por isso que é filosofia do direito. Lá. Aí não resiste, eu tenho que brincar às vezes, né? Senão a gente pira com. Eu costumo falar que estudar filosofia é bem complicado quando a gente não cheira qualquer coisa do gênero, porque quando eles escreveram essas coisas, provavelmente eles estavam cheirando alguma coisa. Só pra descontrair, gente, brincadeira, mas em resumo, é isso aí que eu falei. O capítulo 6 foi o subtítulo número 6 do capítulo 1, né? Esse conflito entre a relação intersubjetiva e a teoria da instituição. Agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, subtítulo 1. 3 critérios de valoração, né? Toda norma jurídica pode ser submetida a 3 valorações. Valoração 1, se é justa ou injusta. Valoração 2, se é válida ou inválida. Critério 3, se é eficaz ou ineficaz. Na questão de justiça, se é justa ou não, correspondência ou não da norma aos valores últimos ou finais de um determinado ordenamento jurídico. Entre deve ser o que é ideal. Entre. Ai, gente, eu fiz isso de madrugada, eu não sei porque eu botei esse entre, a frase ficou horrorosa, né? Resolve o problema com juízo de valor. Então, essa questão de se é justo ou injusto, essa questão vai ser resolvida pela questão de juízo de valor. E a questão do problema também está dentro da deontico do direito, né? Porque as outras vai estar dentro de outras questões problemáticas, né? Então, procura lá no dicionário caso você não sabe o que é deontico, porque de vez em quando tem umas palavras que no nosso dia a dia a gente não está acostumado. Mas vamos lá. No critério 2, que é se é válido ou se não é válido. Vai estar referente à existência da regra enquanto tal, independente do juízo de valor, ou seja, o oposto da justiça, né? Que a justiça depende do juízo de valor e na validade não tem a ver se ela é justa ou não, a validade. Resolve o problema com juízo de fato, se a regra jurídica existe ou não, tá?
E as 3 operações para verificar a validade de uma norma. A primeira operação: averiguar se a autoridade de quem ela emanou tinha o poder legítimo para emanar normas jurídicas vinculantes. Na operação 2, averiguar se não abroga, já que uma norma pode ter sido válida no sentido de que foi emanada de um poder autorizado para isso, mas não quer dizer que ainda o seja, né? Ela já pode ter sido substituída por uma lei mais recente. E operação 3, averiguar se não é incompatível com outras normas do sistema. Abrogação implícita, com uma norma hierarquicamente superior ou com uma norma posterior. Problema ontológico do direito. Então, a questão de justiça é problema deontico do direito e a questão da validade é problema ontológico do direito. Agora, sobre o terceiro critério de valoração, se é eficaz ou ineficaz, está dentro da questão ser ou não ser seguida pelas pessoas que quem é dirigido, ou seja, destinatário da norma jurídica. Isso é uma população, as pessoas, né? Ou no caso, quando for um direito empresarial lá para o empresário, para essas coisas, entendeu, né? As normas mais seguidas, universalmente de modo espontâneo, são as mais eficazes. Já as seguidas na generalidade dos casos, somente quando estão providas de coação, enfim, que são violadas sem que nem sequer seja explicada a coação. Explicado. Eu sou terrível para inventar as palavras antes de... Então vamos lá. Já as seguidas na generalidade dos casos, somente quando estão providas de coação. Enfim, que são violadas sem que nem sequer seja aplicada a coação. Essas são as mais ineficazes. Investigação de caráter histórico-sociológico. O estudo do comportamento dos membros de um determinado grupo social em uma investigação filosófica quanto à justiça e à validade. Aqui é referente ao problema fenomenológico do direito, né? Vamos passar para o segundo subtítulo do capítulo 2. Eu não botei título. Botei aqui o título parecido, né? Os 3 critérios são independentes. A relação de independência, 6 proposições. Uma norma pode ser justa sem ser válida, pois tornam-se válidas na medida em que eram acolhidas por um sistema de direito positivo. Segunda proposição. Uma norma pode ser válida sem ser justa. Já existiu lei que apoiava a escravidão. Leis raciais eram válidas e não justas. Terceira proposição. Uma norma pode ser válida sem ser eficaz. A lei contra bebidas alcoólicas para menores nos Estados Unidos era válida por enganar os órgãos que tinham competência. Por enganar. Ai, gente, desculpa, é porque eu fico com pressa. Eu sou do flash em tudo que eu faço. Acabo já querendo imaginar qual é a palavra. Então vamos lá, eu vou ler de novo. Uma norma pode ser válida sem ser eficaz. Lei contra bebidas alcoólicas para menores, o exemplo que até ele dá lá é que acontece nos Estados Unidos. Era válida por emanar dos órgãos que tinham competência para isso, mas não eficaz, já que mesmo com essa lei, muitos menores bebiam. A quarta proposição, uma norma pode ser eficaz sem ser válida. O exemplo disso é o direito consuetudinário, não pertence ao sistema jurídico. O uso constante do costume é suficiente para o tornar jurídico? É uma questão importante, né? Não. Já que o torna jurídico, eu insero no sistema e o fardo de ser acolhido e reconhecido pelos órgãos competentes, que é o legislador, o juiz, né? A quinta proposição, uma norma pode ser justa sem ser eficaz, aí não dá nenhuma grande explicação necessária.
E a sexta proposição, uma norma pode ser eficaz sem ser justa, né? Isso a gente está cansado de ver aí na nossa sociedade. E por fim ele coloca uma ideia bastante interessante: justiça é independente da validade, mas também é independente da eficácia. Esse jogo de palavras às vezes pode dar alguma confusão em questão de prova. O terceiro subtítulo do capítulo 2: possíveis confusões entre os três critérios. O problema da eficácia nos leva ao terreno da aplicação das normas jurídicas, que é o terreno dos comportamentos efetivos dos homens que vivem em sociedade, sociologia jurídica, estudo de direito para ser completo. Aí ele coloca a visão de alguns caras lá importantes, eu peguei alguns deles e coloquei aqui. Segundo Eduardo Garcia Maynez, do México, o direito formalmente válido é o mesmo que vinculante numa época e território. O direito intrinsecamente válido é o mesmo que direito justo, ideal de justiça. O direito positivo ou eficaz é o mesmo que regra de conduta de uma sociedade num período histórico. Agora, segundo Julius Stoner, eu acho que ele é americano, jurisprudência analítica é igual à teoria geral do direito formal. Jurisprudência crítica ou ética é igual ao estudo de vários ideais de justiça, direito ideal nas suas relações com direito real. Teoria da justiça. Jurisprudência sociológica é igual a direito em ação, sociologia jurídica, vivendo na sociedade. Vou parar aqui porque eu comecei fazendo o quarto subtítulo, mas eu não acabei. Então, vocês podem ouvir o que eu falei várias vezes, tentar pensar com mais calma, porque aqui eu falei um pouco mais rápido. E se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa a acrescentar, ajudar a esclarecer o que Norberto Bobbio é outro livro que eu vou ler depois. É tanto filósofo, né, que eu devo estar que nem Maquiavel, né? Que ele sentava num lugar, depois que ele foi exilado, e pegava os autores dos filósofos e ficava conversando com eles. Eu acho que fica os espíritos de todos os filósofos aqui, e por isso que eu fico trocando os nomes. Tchau, gente!